Dando continuação ao vídeo de obsessão, vamos lembrar que, se você for folhear as páginas do Evangelho, você vai encontrar Jesus sendo procurado por um cidadão que era pai de um menino, e ele disse: Senhor, levei esta criança a seus apóstolos, mas não conseguiram afastar este demônio. Esta criança ora cai no fogo, ora cai na água. Uma hora dessa, é claro, ela iria morrer, a criança, mas até aquele instante não tinha conseguido. Jesus então disse: dê-me aqui, traz aqui esta criança. O pai levou a criança a Jesus, Jesus impôs as mãos, aplicou energia e lá está escrito que Jesus expulsou o demônio e a criança ficou imediatamente boa. E Jesus disse: ó homens de pouca fé, se a sua fé for pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esta montanha: joga-te ao mar, e ela se jogará. Nada será impossível para aquele que tem fé. Claro, Jesus aproveitou o momento para dar uma lição de fé. E eu aproveito o momento para lhes explicar o seguinte: o menino devia ter em torno de 7 anos, 8 no máximo. Ainda era um menino. E caía no fogo, caía na água, caía em todos os locais perigosos, conforme disse o pai a Jesus. Ocorre o seguinte: a criança, quando tem 7 anos de idade, inicia nela um processo de eclosão da mediunidade. Já começa a aparecer a mediunidade. Aí facilita para um espírito agressor influenciar a criança. Por isso que essa criança era jogada no fogo, jogada na água, mas ela escapava. Claro que era um médium que ainda não tinha condições de desenvolver a mediunidade. Mas depois, quando essa criança tiver uns 12 para 13 anos, vai voltar nova crise. E aí é hora dela desenvolver. Mas se ela não desenvolver, quando ela tiver 17 para 19 anos, nova crise virá. Aí ela vai trabalhar. Se ela não quiser trabalhar, fica embutido nela. E mais tarde, quando ela tiver em torno de 38, 40 anos, virá novamente a mediunidade. Em alguns casos, a mediunidade vem cedo e não sai mais. E a pessoa fica sofrendo a vida inteira pensando que não é mediunidade e que não é obsessão. Aí vai ao médico, o médico, cheio de boa vontade, diz: a senhora, ou o senhor, ou você, sofre o quê? Dores nas minhas costas. Muitas, não passam. Ele então encaminha para um reumatologista. O reumatologista tenta, não acha nada. E diz: o que mais que a senhora sente? Dores nas minhas pernas. Eu não posso andar direito. Ele pensa que pode ajudar, num espírito que tenha essa especialidade, e encaminha a pessoa para um ortopedista. E o ortopedista examina e disse: não encontrei a razão. O que mais o senhor ou a senhora sente? Eu sinto dor de cabeça. Aí encaminha para um neurologista. Ele olha, não encontra nada. Aí também dói muito o meu estômago. Aí ele encaminha para um gastro. O gastro tenta, faz exames, não encontra nada. O que mais a senhora sente? Me dá um zum na cabeça, uma dor aqui do lado também. Aí ele manda ela de volta para o neurologista diz: como eu já atendi esse caso, eu vou encaminhar ela para um psiquiatra. Aí o psiquiatra examina, não encontra nada, devolve para o neurologista. Estando no neurologista, ele dá o seguinte diagnóstico: fibromialgia. Pronto,
achou a causa. Todo o corpo dói. Fibromialgia, no fundo, não tem nada a ver com fibromialgia. Estamos cansados de ver pessoas na casa espírita dizendo: eu sofro fibromialgia. Está aqui o atestado do psiquiatra ou do neurologista. O neurologista me encaminhou para o psiquiatra e ele me dá remédio para o cérebro e eu não posso deixar de tomar, porque senão eu não tenho uma vida nem do jeito que estou, que a minha vida não é boa. E seguidamente, tá? Aí nós sabemos já do que se trata, porque observamos outros traços que a pessoa tem mediunidade e dissemos: a senhora primeiro vai tratar a sua mediunidade. Eu, médium? Sim. Não acredito. Senhora, por favor. Aí nós colocamos a senhora lá na sessão, vamos puxando o espírito, procuramos desenvolver a mediunidade dela, às vezes ela mesma incorpora. Quando ela incorpora, é muito rápido a cura dela. Socorremos espíritos que estão com ela. E daí 1 mês, 2, 3, essa pessoa está normalíssima. Mas com a mediunidade para exercer trabalhos de caridade. Se ela não exercer trabalho de caridade, ela continuará sofrendo. E outros espíritos virão atacá-la, tá? Portanto, a obsessão ocorre nesse nível muito, tá? O próprio Jesus recomendou a cura da obsessão. Quando o menino foi levado a ele e ele pôs a mão e socorreu a criança, eles indagaram: mas por que nós, os apóstolos, indagaram? Porque nós, apóstolos, não conseguimos expulsar esse demônio. Ele disse: por causa da vossa incredulidade, tá? E deu a lição de fé, dizendo que se tivesse fé, teriam conseguido, tá? Aí Jesus acrescentou: esta moléstia, esta praga, não se cura se não for com oração e jejum. Ele deu o remédio, oração e jejum. Ou seja, quando nós temos uma doença dessa, precisamos orar todos os dias, modificar nosso comportamento, nos transformar em pessoas educadas, não falar palavrões, ser compreensivas, não ter mau pensamento contra ninguém, suportar as agressões, perdoar bastante, tá? E praticar o jejum. Jejum? Não. Não se trata de jejum de comida, e sim jejum de palavrões, jejum de maldade, porque o jejum de comida não tem efeito nenhum. Pode até que tenha aquele que esteja muito gordo e quiser emagrecer e fazer jejum toda semana, vai até conseguir um pouco, né? Mas para Deus nada significa. Mas e por que os judeus antigos jejuavam? Era um jeito deles passarem 1 dia, 2 por semana de sacrifício, orando. Acabavam orando, pensando que o jejum só tinha efeito diante de orações. Mas jejum recomendado até pelo profeta Isaías é o jejum de maldades. De nada adianta jejum de comida, tá? O que adianta é jejum de maldades, jejum de mau comportamento. É isso que Jesus recomendou como tratamento para o espírito obsessor, tá? A Casa Espírita recomenda a mesma coisa. Faça um tratamento, modifique as suas atitudes, leia o Evangelho todos os dias, tente aplicar o Evangelho em seu coração todos os dias, tá? Evite arengas, se entregue à prática da caridade e venha à Casa Espírita seguidamente, para que você encontre forças para corrigir esse mal que te atormenta. A obsessão é curada sim. Alguns casos demoram, outros são rápidos e depende da própria pessoa, tá? Isso ocorre bastante. Eis que
lembrei parte do tratamento, tá? A reforma moral, ela tem que ser perseguida todos os dias por nós. Todos os dias. Nós não podemos dar uma de bonzinho na igreja e chegar em casa xingar todo mundo, ou na rua ficar botando defeito com inveja do carro do vizinho. Não. Retire inveja, retire maldade, retire orgulho. Não consegue tirar de uma vez, mas vai retirando. Devagarzinho, devagarzinho, até conseguir, tá? A autoobsessão. A autoobsessão é interessante. As pessoas são tão pessimistas e com medo da vida, começam então a culpar a Deus por tudo. Tá vendo? Eu não consigo isso. Claro, ele já está dizendo que não vai conseguir. Ele está programando a mente dele para não conseguir. Nunca diga não vou conseguir. Diga eu vou conseguir e Deus vai me ajudar. Mas persiga um alvo perseguível, um alvo de bom alcance, e não colocando um alvo fora do seu caminho, tá? Um alvo fora da possibilidade de ser conquistado, tá? E vá em busca daquilo que você quer, tá? De todas as maneiras você conseguirá. E tendo vontade, você encontrará paz para o seu coração daqui a um tempo, seja daqui a 50, 70 ou 40, sei lá quando. Você vai deixar o corpo carnal e você vai ver a felicidade que você obteve se autorreformando, tá? Mas, quando a pessoa não pratica isso, ela começa a reclamar de tudo. Tudo para mim é difícil. É igual aquele desenho que dizia, né? Ó da hiena, ó vida, ó dor, ó dificuldade, não é isso? A hiena vivia chorando e reclamando. Então, isso está no desenho animado, né? Mas nós não devemos ser assim. Não tenha autopiedade, pena de você mesmo, toda hora reclamando. Nada disso. Isso aí é uma autoobsessão. Conheci também um homem, chamava-se Sandro, e ele procurou a casa espírita dizendo que tudo dava errado, que a culpa dos negócios dele ir mal, era a ex-mulher. Colocava a culpa tudo na ex-mulher. Analisamos bem, perguntamos aos espíritos, a culpa era dele mesmo, não era da ex-mulher. Ela não fazia nenhuma macumba contra ele, nada contra ele. Era ele que era um fracassado mesmo, não tinha ânimo, não tinha coragem de conseguir, de lutar, gostava de dormir muito, gastava muito por muita vaidade, e aí ficava culpando os outros. Se auto-obsidiava. Alguns espíritos vêm perseguir o outro, que recebe ordens. Vá, persegue aquele homem lá, até ele morrer. Aí o espírito vem perseguir, ou até ele se dar mal nos negócios. O espírito vem perseguir, passa uma semana ao lado, volta e conversa com a chefia. Chefia, estou de volta. Eu não te mandei perseguir fulano? Ele mandou, mas aquele homem é tão tolo que nem precisa de obsessor. Ele mesmo cai no buraco que ele faz. Ele se auto-obsidia. Ele tem a auto-obsessão. Não precisa de eu, espírito mal, perseguir aquele homem. Me dê uma outra missão. E o espírito mal recebe missão de outro espírito mal e vem nos atormentar em muitos casos. Para se livrar de espíritos maus, nós devemos orar, fazer o bem, orar muito, todos os dias, várias vezes, e praticar o bem, tá? Sempre, em qualquer oportunidade, praticar a caridade, viu? Bem, conversamos hoje sobre obsessão. Existe obsessão em crianças? Existe muitas, tá? Em idosos? Muitas. Todo mundo está sujeito à obsessão. Todas as pessoas estão sujeitas à obsessão, tá? Não há ninguém isento disso. O que temos que fazer é a nossa parte. Viver bem,
frequentar seguidamente uma casa espírita, orar, tá? Praticar o evangelho, reler lições que nos dão ensinos maravilhosos da vida, entender como a vida espiritual continua, enfim, saber viver e acreditar em Deus, tá? Mais um vídeo. Um beijão para vocês.